Mas bora lá, bora lá. Vamos começar o Segundou. Muito boa noite, Carla. Com um leve atraso aqui, seja muito bem-vinda ao Segundou. Eduardo entrou também, Eduardo Henrique. Boa noite, Eduardo. Muito boa noite, gente. Hoje tem que cantar aqui que eu tô sem música. Foi bem corrido agora. Hoje foi um dia especialmente corrido. Mas estou aqui um pouquinho atrasada da entrada do Segundou. Então aproveito quem tá chegando aqui. Já até fixei o tema. Vou falar sobre um tema super importante que serve para nós, que serve para os nossos filhos, serve para nossa evolução. Então eu peço, oi Lu, quem chegou aqui, Laila, Laila, Fernanda, eu leio o contrário. Fer, boa noite, Fernanda. Outra Fernanda também que entrou. Oi, Lu, boa noite. Gente, peço a gentileza. Primeiro, agradeço a compreensão do leve atraso. Tive que resolver uma série de situações aqui, atrasei uns minutinhos. Tanto que eu tô até estranhando, tô sem música aqui para começar o Segundou. Mas sejam muito, muito, muito bem-vindos. Aproveitem e compartilhem aqui, que eu já vou começar no tema. Manda um aviãozinho, por favor, aqui, ó, para quem vocês acham que pode se beneficiar do Segundou ao vivo, que é uma energia muito boa, é uma troca muito gostosa. E hoje eu vou falar, né, sobre a preguiça, que é algo que aparentemente a gente acha que a preguiça é só aquilo que a gente fica no sofá com preguiça de fazer alguma coisa, né, ou preguiça para acordar. E na verdade vocês vão ver que tem muitas coisas que são preguiça, que são camufladas. Eu me identifico, acredito que vocês também. Então aproveita esse primeiro minutinho aqui de Segundou pra gente poder mandar o aviãozinho, comunicar e ajudar a trazer mais pessoas, até porque teve esse atraso, o Instagram ajuda aí a distribuir, tá bom? Então, Lízia, boa noite. Gente, muito, muito, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse Segundou. Quem está aqui pela primeira vez, eu vou falar brevemente, porque a turma do Segundou aqui é fiel. Nós temos um encontro toda segunda-feira para nós nos tornarmos pessoas melhores. Nós podemos conversar sobre assuntos que nos elevam enquanto pessoa e depois, com esse nosso olhar, a gente consegue educar melhor, seja os nossos filhos ou no nosso ambiente, né? Nós conseguimos olhar para a vida de uma outra forma. Então a proposta aqui do Segundou é que você entre de uma maneira e saia maior, né? A hora que você sair daqui hoje, que saia com algo que nunca mais você esqueça. Eu gosto de fazer um caminho com vocês, quem é do Segundou sabe. Eu não gosto de chegar aqui e dar assim, eu vou dar 3 regrinhas para vocês fazerem tal coisa. Eu vou falar assim, não, eu gosto de fazer um raciocínio com vocês, pegar vocês na mão e a gente fazer um caminho juntos. Porque eu acredito que quando toca o coração, quando toca a nossa alma, quando a gente enxerga alguma coisa, quando a gente vê, não tem como desver, como eu costumo brincar aqui no Segundou, quem é do Segundou. Então hoje eu vou aproveitar que vocês estão aí, vão mandando os aviãozinhos para avisar. Muitas pessoas reclamam que às vezes não recebem a notificação. E eu vou começar sobre a preguiça, né? Então eu vou fazer uma pergunta que vocês escrevem para mim. O que vocês, quais as situações que vocês acham, né, que acontece a preguiça no seu dia a dia, assim? Eu tenho preguiça para levantar, eu tenho preguiça para fazer atividade física, eu tenho preguiça para estudar, eu tenho preguiça. Quais as situações que vocês identificam na casa de vocês? Meu filho tem preguiça de guardar os brinquedos, ou tem preguiça. Do que vocês acham? Quem tiver aqui, coloca pra mim o que vocês têm de mais comum aí na vida de vocês em relação à preguiça. O que vocês observam na vida de vocês aí no cotidiano, né? Que muitas vezes as preguiças, elas são meio que gerais, assim. A gente conversa com amigas, às vezes conversa com outras mães que têm crianças, né? Nossa, meu filho não sei o que, não quer estudar, né? Não sei o que, não quer tal coisa, não quer fazer o trabalho. Aquele custo, tem preguiça. Então vão pensando aí o que vocês identificam de preguiça no dia a dia de vocês. E por que eu quis trazer isso? Porque vocês vão entender hoje, nesse Segundou, que a preguiça, ela tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento, o que nós viemos fazer no mundo. Tem a ver com nossos propósitos mais elevados.
A gente acha que é só a preguiça do sofá, a gente acha que é só a preguiça de não acordar, a gente acha que é só a preguiça de não querer estudar ou fazer uma academia. Não. Tem a ver com o nosso propósito. Aqui eu trago muitas questões de valores, de virtudes. E hoje eu tô trazendo um vício, eu tô trazendo o contrário de uma virtude. Eu tô trazendo o contrário. Eu já trouxe, por exemplo, egoísmo, né? Então, eu trouxe o que é entender o vício do egoísmo, porque muitas vezes a gente acha que egoísmo é só não dividir né, alguma coisa que você tem ali. Então, é muito importante a gente entender, né, o que é a preguiça, onde que ela acomete. Então, eu vou começar, quem tá chegando agora, a Amanda, todo mundo tá chegando agora, muito, muito bem-vindas, gente, muito bem-vindos ao Segundou. Hoje eu vou falar esse tema que eu acho super, super importante, porque vocês vão começar a ver a preguiça de uma outra forma. Vocês vão ver que muitas vezes que vocês acham que vocês não estão com preguiça, pode ser que esteja. E a gente tem que entender o que é isso, porque ela é muito camuflada. Vocês vão entender hoje, acompanhe, eu vou fazer esse início. No meio, daqui a pouquinho, vocês já vão entender como ela vem camuflada e como ela nos engana. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa evolução espiritual é algo que, se a gente não tiver muito claro, nós caímos em armadilhas da nossa própria mente. É incrível. Parece que a gente quer evoluir, mas tem coisas que nos impedem de evoluir e a gente acha que está fazendo o caminho certo, na verdade não está. Então é isso que eu quero trabalhar hoje com vocês, trazer aqui. Eu fiz até um resumo bem legal para trazer para vocês, para fazer uma linha, um raciocínio, assim, que fique bem claro, bem explicadinho para vocês. Então eu vou começar aqui, quem tá chegando agora, aproveita, encaminha o aviãozinho. Oi, gente, boa noite, encaminha aqui o aviãozinho para mim, para poder o Instagram distribuir melhor e avisar que nós começamos, tá bom? Então vamos lá, tem duas maneiras da gente encarar as nossas responsabilidades na vida, né? Todos vocês aqui têm responsabilidades, né? Tem família, tem filho para cuidar, ou se não tem filho para cuidar, tem as suas responsabilidades, sejam elas quais forem, né? E nós temos duas maneiras de encarar a nossa vida. A vida com responsabilidade. Não é só o trabalho, criar filho, não, encarar a nossa vida. A nossa vida, nós temos duas maneiras de encarar. A primeira, nós podemos olhar como uma grande missão, como uma vida desafiadora, uma vida bela, onde vale sim a pena gastar as nossas melhores energias para realizar essa vida, para fazer essa vida ter sentido. É uma maneira de encarar a vida. E a outra maneira de encarar a vida, e vocês vão entender por que isso tem a ver com a preguiça, então aguenta que eu estou fazendo um caminho para quem está chegando agora acompanhar esse raciocínio. A outra maneira de como encarar a vida, né, perante as nossas responsabilidades, é aquela pessoa que vive para usufruir, aquela mentalidade de aproveitador, de aproveitadora da vida. Então é uma pessoa que ela só quer sugar, ela só quer absorver, ela só quer tirar, ela só quer, ela passa a vida em busca do prazer, em busca de usufruir, né? Em busca de absorver dos outros, da vida, da situação. Ela só quer sugar. Ela só quer sugar. Ela não quer entender que tem uma missão. Ela não quer fazer o caminho de se transformar e de servir. Ela quer sugar. E quanto mais ela faz isso, mais a alma dela se enche de egoísmo. Quanto mais uma pessoa não encara a vida e suas responsabilidades como uma missão desafiadora, como uma missão bonita, mas desafiadora, difícil, mas que você vai evoluir, que você vai servir, que isso vai ter sentido, que vale a pena você gastar suas melhores energias, que vale a pena, como eu sempre digo, quando a gente tem uma missão, a gente é como uma vela, né? A vida é como uma vela. Imagina uma vela grande e acendeu. O dia que você veio aqui para o mundo, acendeu a tua luzinha ali. E você vai consumindo a sua vida, mas você vai iluminando. Essa é a maneira de você encarar a vida. Agora, tem pessoas que não, que elas querem só sugar da vida, extrair, né? Extrair da natureza, extrair das pessoas, extrair só prazer, prazer, prazer. Eu só quero pra mim. E não encara a vida como uma grande missão. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas buscam
o caminho mais curto, elas buscam o comodismo, elas começam, depois de um certo tempo, você percebe que essa busca do caminho mais fácil, busca de só ter, que na verdade mais de qualidade, voltou. Peraí um pouquinho. Simone entrou, Rafaela, Camila. Gente, boa noite. Tomar uma aguinha aqui, tô com sede. Então, essas pessoas que buscam um caminho mais curto, elas vão ficando com falta de vibração depois, durante a vida. Por quê? Aquilo não vai dando sentido, e daí elas têm que preencher mais, e não dá sentido, daí tem que preencher mais, e não dá sentido, tem que preencher mais. Mas elas estão um poço de egoísmo, porque elas não encararam ainda a vida com o sentido que tem que ser. Não encararam, tá? Então, mas Denise, o que tem a ver isso com preguiça? Você não ia falar de preguiça? O que você tá falando de responsabilidade de vida? Então, o que acontece? A preguiça, gente, ela significa... O que eu falei pra vocês no começo? Começa a pensar o que vocês identificam que é preguiça. Ah, preguiça é não querer sair do sofá, só querer ficar na televisão, só ver no Netflix. Ah, não guardar os brinquedos. Ah, não querer levantar do sofá para fazer uma caminhada. Ou, enfim, a gente identifica a preguiça dessa forma, né? Nas situações que o corpo tá ali parado. Só que a preguiça que eu tô falando é a preguiça espiritual, não é só do corpo. O corpo é um reflexo. O que acontece no corpo é a última parte, é a última escala. Já aconteceu em outros campos, entende? Então, o que eu quero trazer para vocês é que a preguiça significa, antes de mais nada, que o ser humano está renunciando à sua grandeza. O ser humano está renunciando à altura que ele pode desenvolver. Ele está renunciando o seu processo divino, ele está renunciando, independente de religião, ele está renunciando que ele é um ser espiritual, que ele tem uma missão, que ele tem um propósito, que ele tem um porquê, que ele veio para ser algo grande, que ele veio para realizar algo que é único, porque nós somos seres espirituais numa experiência terrena e somos únicos, irrepetíveis. Nunca mais vai ter uma Valquíria, nunca mais vai ter uma Fran, nunca mais vai ter, entende? Não vai ter, essa Fran não vai ter. Vai ter cada uma é uma, com uma identidade, com uma, né? Nós temos o nosso ser é único, é muito grandioso isso. E não é por acaso, né? Nós não viemos aqui fruto do acaso, nós viemos fruto de uma sabedoria maior. Então a preguiça, a primeira coisa que ela é uma renúncia do nosso projeto de vida maior, do nosso projeto de vida, de assumir a vida com a grandeza que ela é. Essa é a primeira descrição que eu queria trazer para vocês sobre a preguiça. É você desistir de ideais mais altos, você desistir de ideais mais nobres. Então é desistir de nós mesmos, né? Na verdade a gente desiste de nós, porque em essência nós somos seres grandiosos, nós somos seres divinos, nós somos seres que nascemos para ser pessoas elevadas. Nós não nascemos para coisas pequenas, nós não nascemos para, né, vir aqui, comer, procriar e ter lazer. Isso qualquer cachorrinho faz, né? Não é isso. Nós viemos para coisas elevadas, porque nós somos seres humanos racionais, nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós raciocinamos, entende? Então, nós não podemos nos realizar de verdade, né? Se a gente não ajustar a nossa vida para um propósito maior. Então, raciocina comigo, ó. A gente acha que a preguiça é só aquilo de ficar no sofá, não querer não querer levantar lá do filme, tem que arrumar a cozinha, eu tenho que estudar com meu filho, que preguiça, eu tenho que levantar cedo, que preguiça, eu tenho que ir pra academia, que preguiça. A gente acha que é só isso. E na verdade, ela está totalmente linkada com a falta de um propósito maior. E vocês vão entender os tipos que a preguiça vem disfarçadas no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Então lembra que ela é um vício, ela é contrário da nossa grandeza espiritual. Não existe nada, gente, quando eu falar de ser humano, a gente tem que... Beirinho, boa noite, bem-vindo. Quando eu falar de ser humano, a gente tem que lembrar o seguinte, olha. O ser humano, ele não é só corpo.
Então, qualquer coisa, se eu falar alegria, não dá pra gente pensar só alegria como corpo e mente. Ah, o espírito não tá aqui? Não, ele tá lá do lado de fora. Aí, de vez em quando o espírito vem, não, nós somos um todo. Nós somos vários corpos, né? Do físico ao energético, ao espiritual. Então, tudo que nós sentimos repercute em tudo. Então, a preguiça é a preguiça só do corpo? Não é, porque nós somos morada de um espírito. Então, não tem como ser só corpo, gente. Não tem nada, não tem como. Por isso que um olhar integrativo é super importante. Por isso que uma manifestação, às vezes, de uma doença ou de uma erupção de pele, procure entender um pouco melhor. Porque pode ser desde o que você come, ao estresse que você está passando, pode ser N coisas. Entende? Então a gente tem que entender a grandeza que é a vida. Pra gente entender sobre isso. Vamos voltar. Por isso que eu faço roteiro, senão começa a bater papo aqui com vocês. A gente vai. Vou lá. Voltei pro meu script aqui, gente. Senão começa uma coisa puxar outra e vamos lá. Então, o criador de tudo que há, Deus, universo, energia, o que você quiser chamar, não tem problema, mas que existe uma sabedoria maior que tudo criou, certo? Então, Emanuele chegou, boa noite, gente, super boa noite, sejam muito, muito, muito bem-vindos para esse tema super importante. Sandrinha entrou sobre a preguiça, vocês vão entender o que significa preguiça, vocês vão ver como que muitos de vocês vão identificar e falar, caramba, nunca pensei que realmente eu estava agindo com preguiça e eu que sou tão dinâmica, vocês vão ver, aguenta aí que vocês vão ver. Então, gente, o criador, né, de tudo que há, Deus, enfim, o nome que você quiser chamar. O que eu quero trazer é que existe uma sabedoria maior, né, que, imagina, que fez uma lei da gravidade, que conseguiu trazer uma água para um planeta, que criou as espécies animais. É só olhar, né, você não precisa acreditar em nada, mas se você olhar, você vê que não é fruto da cabeça do ser humano que fez todas as coisas. A gente não ia conseguir criar um sol, uma lua, um sistema solar. Então, menos, né? Existe um criador, o que você quiser chamar. Então tá, ele também não nos fez à toa, nem ao acaso, porque foi pensado. Porque se tudo foi pensado, tem pedra, tem montanha, tem a nuvem, evapora, a água, o animal, tem tudo. A semente que vira uma árvore, que dá um fruto. O fruto tem cheiro, tem sabor, tem gosto. Gente, é incrível. É incrível, um milagre é uma semente que você planta e ali, embutida naquela minúscula semente, tem uma melancia, tem tem um abacate, tem coisa que tem sabor, tem cheiro, tem época do ano marcada para dar. É muita sabedoria, nós vivemos imersos em milagres, é estrondoso isso. Então nós também não somos ao acaso, nós não somos frutos do acaso, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente esquece, né, dessa sabedoria maior de tudo que há, e a gente passa a viver a vida muito naquela segunda opção lá do começo, que é querer extrair prazer das coisas, só prazer, só sugar, né, esquecendo dessa grande missão, esquecendo dessa missão desafiadora, bonita, né? Deus é perfeito, ele não erra. Deus é perfeito, maravilhoso. Pensa numa pessoa que é fã, sou eu. Porque, gente, eu me encantou com cada detalhe de uma flor. Não, enfim, vamos lá, voltando pra cá. Então, muitas vezes o que desencanta as pessoas na vida, gente, vocês podem observar, né? Somos uma centelha do divino, exatamente. Nós somos uma centelha do divino, gente. O que significa isso? Nós somos a mesma essência divina, né? Eu costumo fazer aquela analogia do oceano. Você é uma gota do oceano. Você é o oceano? Não, mas você é uma gota do oceano. Ou seja, você está no oceano. Você tem a mesma essência do oceano. Então você tem toda a tua divindade dentro de você, só que você não é o todo. Você não é o oceano, mas você faz parte do oceano. Você está no oceano, né? Então é essa analogia que eu faço. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, gente, elas se desencantam na vida, não porque elas não têm suas ambições satisfeitas, não têm os seus sucessos satisfeitos.
elas se desencantam. Muitas pessoas que podem ter sucesso, podem ter dinheiro, podem ter fama. Quantas pessoas você já viu, casos, né? E N casos aí na mídia de artistas, enfim, que muitas vezes elas se desencantam. Por quê? Porque existiam às vezes até ideais mesmo de missão, de vida, que não estavam conectados naquela carreira, que às vezes teve até sucesso, teve até dinheiro, teve até reconhecimento. Mas então o que nos deixa sem sentido é aquilo que eu trouxe no começo, né? A gente ter um sentido maior da nossa própria existência. E isso é uma busca, isso é um caminho lá para dentro para a gente entender a nossa unicidade e o nosso propósito alinhado. As formas mais comuns da preguiça. Parou agora o vídeo? Não. Uma das formas mais comuns da preguiça é justamente, gente, a repugnância, não gostar, não querer evolução espiritual e moral. Independente de religião. Não quer. A preguiça, ela tem preguiça porque dá trabalho. Ela não quer evolução. Sabe? Ela não quer evolução interna. Porque dá trabalho. Dá trabalho você ser mais paciencioso. Dá trabalho você ser mais generoso. Dá trabalho você ter fortaleza para enfrentar as coisas. Não sair gritando, dando chilique para todo mundo. Você ter sobriedade. Dá trabalho, gente. Desenvolver o nosso ser espiritual dá trabalho. Dá trabalho. Dá mais trabalho do que desenvolver o físico. E o físico dá trabalho. Se você quer cuidar da tua alimentação, se você quer fazer uma atividade física, você precisa pôr energia. Mas e a parte emocional também, e a parte espiritual também. Nós temos que colocar energia. Então, uma das primeiras preguiças que existem aí, que é uma das formas comuns de preguiça, é não querer desenvolver. É você ter uma repugnância, nem querer desenvolver. Sabe? Por quê? Porque dá trabalho. Sabe? Então, são pessoas que, na verdade, a ambição delas é pela mediocridade. Nós vamos viver de uma maneira mais básica, mais banal, mais simplista, mais na matéria, menos evolução e não quer evoluir, quer ficar naquilo, não quer refletir sobre nada e a vida é aquilo ali, comer e não pensar em nada, falar mal de todo mundo, falar mal do governo, falar mal de tudo, eu não me desenvolvo e vamos tocar a vida, né? Por quê? Porque não quer ter os esforços internos para o autodesenvolvimento. Por quê? Existe renúncia, existe sacrifício. É libertador você se tornar uma pessoa maior. É fantástico. Preguiça é igual a procrastinação? Então, Simone, existe uma diferença aí, tá? Vocês vão entender. Nossa, uma pessoa preguiçosa não é fácil. Então, não é fácil, mas Emanuele, nós vamos ver várias facetas aqui hoje da preguiça, como ela vem disfarçada. Simone, o seguinte, ó, a procrastinação, ela é um fator assim que ela é muito específico daquela pessoa que ela sempre deixa algo para depois, né? Ela tem que fazer alguma coisa e ela enrola, ela não consegue ter o foco, né? Então, ela tem um serviço para fazer, ela tem uma tarefa para você para fazer e ela procrastina. Então, ela só adia e adia e adia e adia e adia. Então, isso é procrastinar. Você vai ver aqui que a preguiça, ela tem várias facetas, que não é a questão da procrastinação. Eu vou entrar nisso, você vai entender certinho, Simone, e todos aqui, como que a preguiça, que é um vício, né, que a gente não desenvolveu uma compreensão maior da vida espiritual, de missão, como que ela vem? Ela vem de uma maneira muito ardilosa, sabe? Ela vem de um... Vocês vão entender, eu vou falar várias facetas, vocês muitas vezes vão até se identificar e vão falar, caramba, nunca pensei que isso era preguiça. Porque quando a gente fala de questões espirituais, existe muita sutileza, sabe? E então eu vou trabalhar, vocês vão colocando aqui, tá? A Ruby entrou, boa noite, Ruby, bem-vinda. Então, gente, olha só, a preguiça, ela detesta tudo aquilo que o amor abraça, ou seja, a evolução espiritual, a evolução nossa como seres
divinos, né? É fruto do amor maior, é fruto de uma conexão que você entende. Quando a gente falou aqui, que lindo, né, que são os animais, que lindo que são as flores, que lindo que é uma semente, que dá aquilo que você fala assim, que lindo, que lindo. Tudo isso é fruto do amor, né? A preguiça, ela detesta as coisas que são do alto. Ela não gosta das coisas que são de desenvolvimento, são de olhar da grandeza. Ela não gosta, a preguiça não gosta desse olhar da grandeza. A preguiça, ela se entristece com tudo aquilo que alegra o amor. Então, a pessoa, ela vai criando no seu coração como se fosse uma coisa azeda, sabe? Ácida. Tudo que eleva o ser, para ela desagrada. Ela fica com o coração, não é endurecido, mas fica ácido, fica azedo. É uma pessoa que ela não tem aquele brilho para olhar e querer se transformar, porque ela tem preguiça da transformação, então afeta a maneira como ela olha a vida, afeta até o amor que ela tem pela criação e por ela e por tudo que teria que desenvolver. E daí a pergunta dessa pessoa seria como se ela ficasse assim: por que a gente tem que evoluir? Por que a gente tem que servir? Né? Dá trabalho, né? Então sabe aquelas pessoas tipo assim: eu não mato, eu não roubo, então tá tudo certo, né? Já sou uma ótima pessoa, eu não mato e não roubo, eu não roubo e não mato, então tá tudo certo. E para ali, né? Não aprofunda, não desenvolve a potência que pode ser a vida dela. A potência, porque todo mundo veio igual. Todo mundo veio com essa divindade. Não tem o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Você pode estar lá dentro da prisão, você pode ser o presidente da república, você pode estar morrendo de fome na África, e você pode estar num banquete. O sol nasce para todos. Isso quer dizer o quê? Nós somos iguais. Nós temos toda essa divindade dentro de nós. Então, por N sistemas que não desenvolveu ainda todos iguais. Mas nós precisamos entender a nossa parte, fazer a nossa parte bem feita, né? Então, vamos lembrar que nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para a nota 10 da escola. Porque eu costumo dizer assim, por exemplo, existe a honestidade. Não fui eu que inventei, não foi a Luciana que inventou, não foi a Dani que inventou, não foi a Simone que inventou, não foi a Ruby que inventou. Ninguém aqui inventou a honestidade. Nós nascemos, já existia honestidade. Não foi nenhum ser humano que inventou. Porque a honestidade, honesto, pode ser no Canadá, pode ser em 1930, pode ser em 2500, não importa. Tá escutando? Aí, gente, eu não sei, a conexão às vezes tá dando uma interferência aqui. Então, olha só. Como a gente foi chamado pra... eu tava falando sobre honestidade, né? Então, o que acontece? A honestidade, ela existe. Ela é um bem do espírito. É uma das nossas evoluções, né? Chegar lá no topo da pirâmide, nós sermos pessoas evoluídas, sermos pessoas sábias, né? Que tenham a sabedoria e que tenha desenvolvido as virtudes humanas que nós viemos para desenvolver na nossa parte espiritual. Tem uma missão aqui, enfim. Ok. O que acontece? Existe a nota 10 da escola, né? Existe a nota 10 da honestidade. Nós temos que sempre buscar chegar no melhor amor ao outro, no melhor amor a nós, ao outro e ao todo, no melhor servir. Nós temos esse caminho de evolução, nós vamos passar a vida inteira. Eu até costumo dizer que uma vez, num Natal em família, há muito tempo atrás, a gente fez um amigo secreto, minha tia que fez. E a gente, minha tia sorteou um papelzinho que era assim, algo pra gente crescer naquele ano seguinte. E aí tinha assim, mais amor, ou mais fé, mais fortaleza, mais perdão. Cada papelzinho era uma coisa. E a minha avó era assim, pensa a pessoa assim, de uma fé assim, absurda a fé da minha avó, de história, de muitas coisas que aconteceram na vida dela, uma fé, uma fortaleza de fé. E aí, eu lembro que eu tava perto dela, do lado, e quando ela tirou o papelzinho dela, com 90 anos, foi assim, mais fé. Daí eu peguei e brinquei com ela. Eu virei e falei assim, nossa, vó,
mais fé pra senhora. Eu falei, não, mais fé pra senhora não tem como, né? Imagina, mais fé pra senhora é impossível. Caiu errado esse papel pra senhora. Aí ela virou pra mim, né? Naquela sabedoria de vida, ela virou e falou assim: sempre tem como desenvolver mais. Sempre tem como. Eu ainda preciso ter mais fé. Que é isso, gente? Nós não vamos sair daqui na nota 10 da escola, entende? A gente pode ter 90 anos, tivermos lúcidos, nós vamos desenvolver ainda mais fé, mais generosidade, mais amor. Por quê? Porque nós não vamos conseguir ser prontos aqui. Só que nós temos uma caminhada, nós temos um modelo divino. Então eu quero ser generoso, eu quero ser... Pode fazer o melhor que você puder, que você sempre pode ser mais, né? Nunca a gente vai estar pronto. É um caminho, né? E é o caminho que vale na vida. A gente não vai chegar, é o caminho. Então, nós temos que esse amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, tudo que a gente já conhece, é o que nos eleva, né? Então, quem quiser ser amor, evoluir, tem que renunciar a uma vida fácil, porque não é fácil. Não é fácil. E a pessoa que tem preguiça, é uma preguiça de não querer evoluir. É uma preguiça espiritual que eu tô falando, né? Então, quando a gente não vive a nossa vida de fato, né? Que a gente deveria sentir, o que a gente sente? A gente sente um vazio enorme. Ai, o Fer, treinar. Eu vou, Fer. Calma, Fernandinho, calma. Então a preguiça, gente, eu tô levando bronca ao vivo aqui do meu treinador. Isso mesmo, Fernando, faz a sua parte. Então, quando a gente não vive a nossa vida do jeito que a gente deveria viver, a gente sente o que? Um vazio muito grande. Por mais que você tenha coisas, por mais que você conquiste cargos, por mais que você tenha sucesso, por mais que você tenha fama, se a gente não entender um propósito maior de vida, nós vamos sentir um vazio muito grande, tá? Então o que acontece? A preguiça, gente, é como se ela murchasse, sabe? Imagina uma fruta que murcha, uma folha que murcha, uma flor que murcha. A preguiça, ela faz isso na alma do ser humano, porque ela não quer se desenvolver. A preguiça faz com que a alma não queira se desenvolver. Então é como se a pessoa ficasse murcha por dentro. Ela não tem aquela satisfação de uma pessoa que empreende a própria existência, a própria vida, encara como uma grande missão, encara como um desafio de evolução, encara como um servir, encara como você se tornar mais pleno de amor, entende? É muito diferente. Então, tem uma frase que eu até anotei aqui para trazer para vocês. Olha só, vou ler devagar, tá? A preguiça é a renúncia mal-humorada e triste, extremamente egoísta do ser humano, à sua nobreza como filhos do Criador divino. Vou ler de novo. A preguiça, ela é uma renúncia mal-humorada e triste a quê? E extremamente egoísta. Então a renúncia é a preguiça é uma renúncia mal-humorada, triste e extremamente egoísta. Uma renúncia a quê? A quê? A preguiça é a renúncia a quê? A nobreza nossa como filhos de um Criador divino. Renúncia a sermos filhos desse Criador divino. Renúncia a sermos esta grandeza. Renúncia à nossa humanidade ser desenvolvida nessa grandeza que nós temos, entende? Então a preguiça, ela é uma renúncia. Por isso, Simone, que tem... a Simone me perguntou lá atrás sobre procrastinação e a preguiça. A preguiça, ela tem esse caráter, sabe? É uma renúncia de algo muito maior. Então é muito sério isso na vida. Por isso que eu quis trazer para vocês, tá? Então, se você não coloca os seus talentos, os seus dons, as suas aspirações, né, as suas realizações a serviço do outro, se você não faz o caminho, não importa o trabalho que você tenha, o trabalho é só um meio de servir para a construção de um mundo melhor. Não importa, né, o trabalho que você execute.
mas a sua vivência nesse trabalho, a sua vivência na vida, através dos seus talentos, através das suas aspirações, através das suas realizações, servem para servir, tem a serventia para a sua vida de serviço ao outro, de serviço ao próximo, de serviço para a construção de um mundo melhor. Agora eu vou entrar nas máscaras da preguiça. Isso que eu queria, tudo isso que eu falei vai muito além do que deixar as coisas para amanhã. Isso, Simone, muito mais. A preguiça, gente, ela é como se fosse um vício, né, espiritual, que a gente não está desenvolvendo a nossa grandeza como filhos do Criador. Então, toda vez que a gente esquece disso e que a gente não desenvolve, nem quer olhar para as nossas misérias, porque nós temos coisas para evoluir, nós estamos esquecendo, nós estamos deixando como se estivesse passando na vida por passar. Exatamente, Simone, exatamente. E às vezes, nós vamos entrar nisso agora. Olha como vocês vão entender, por isso que eu fiz toda essa introdução, porque eu separei aqui as máscaras da preguiça. Era isso que eu queria chegar, que eu falei, no meio vocês vão entender. Quais são as máscaras da preguiça? E por que eu quis trazer preguiça, gente? Porque ela tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos divinos. Tem tudo a ver. Vocês viram. Se a gente quer encarar a vida como um grande projeto, uma vida que é desafiadora, mas é bonita também, e nós viemos aqui para evoluir, nós viemos sós e vamos embora sós, ninguém vai com a gente. Vamos prestar conta da nossa existência, nós vamos prestar conta da nossa vida. Não adianta você falar assim, então, mas meu marido fala, não adianta, mas meu filho, não adianta. Nós vamos prestar conta da nossa existência. Então nós temos que desenvolver a nossa existência, nós temos que desenvolver o nosso ser. Nós temos que ser evoluídos. E nós temos as nossas notas para chegar lá em cima. E nós temos também as virtudes para desenvolver. Nós temos a sabedoria para desenvolver, né? E tudo isso não pode ter preguiça, porque a preguiça, quando ela olha para tudo isso, ela não quer fazer. Porque ela não quer nem encarar que precisa fazer isso. Eu não quero nem saber que tem. Eu vou viver na mediocridade, eu vou viver no egoísmo. Eu quero só usufruir desse mundo. Eu quero só extrair prazeres, eu só quero extrair das pessoas, eu só quero viver nisso aqui. Como se não existisse nada, não existisse esse ser espiritual. Então, na verdade, é até uma afronta, né? Mediante a vida, a grandeza da vida, que nós não viemos um pato, nós não viemos, né, um ser que tá ali, que nada, que come, que tal, que é uma gracinha, mas nós viemos como seres humanos, gente. É muito sério. A nossa vida é de um valor gigantesco, né? Então a gente precisa acordar para isso. Aí, vamos lá entrar nas máscaras, tá? Da preguiça. Só vou tomar um bolinho de água aqui. Primeira máscara da preguiça. Separei aqui. Gente, essa eu vou falar. É muito comum. Eu já me identifiquei, como vocês em algum momento na vida de vocês vão ver que vocês já se identificaram. E também, hoje pode ser que alguém aqui esteja passando por isso, tá? A primeira máscara da preguiça é o ativismo, é a atividade. Mas como assim, Denise? Quem é ativo tem preguiça? Não, quem é ativo não tem preguiça. Não, imagina, o que é isso? Então, sinto lhes dizer que uma das máscaras da preguiça é a correria em excesso. É a falta de tempo. Uma das máscaras da preguiça é o ativismo. É a gente viver naquela correria que não tem tempo para se desenvolver. Só apagando fogo. Corre aqui, corre ali, corre ali, corre ali, corre, que eu não, a gente nem tem tempo para parar, para desenvolver a si mesmo. Olha que sério que é isso, gente. Isso é super sério. Tem até uma parábola bíblica que fala assim, que tinha um homem que ia fazer um banquete e chamou vários convidados.
E nenhum pôde ir. Nossa, eu não posso, sabe por quê? Porque eu comprei uma terra, eu preciso ir lá porque eu preciso arar a terra, não sei o quê. O outro, ai, não posso porque eu tenho que não sei o quê, não sei o quê. O outro, não posso. E é assim, esse é uma parábola, né? Dizendo que Deus estava chamando essas pessoas para um banquete, mas ninguém podia, ninguém tinha tempo. Ninguém tinha tempo. Tá? Então, cuidado. Porque o ativismo... Muitas vezes a gente acha, nossa, eu não sou preguiçosa. Imagina, eu acordo às 5:30 da manhã. Aí eu faço não sei o que lá, daí eu faço café, daí eu levo o filho na escola, daí eu volto, daí eu busco, daí eu faço não sei o que, daí não sei o que, não sei o que, daí na hora do almoço, daí não sei o que, às 2 horas da tarde, lá, eu vou dormir meia-noite, eu tô exausta. E não sei o que, porque final de semana, porque nananana. Quem olha fala, realmente, nossa, essa pessoa é um, né? Excelente, porque, nossa, como rende, né? Como faz coisa. Realmente, essa pessoa não é. A última pessoa que você vai pensar na face da Terra que tem preguiça é esse ser. Que acorda, nem dorme direito e faz um monte de coisa o dia inteiro e tá. Cuidado. Esse movimento todo que você tá fazendo tem uma meta? Você tá se tornando um ser humano melhor? Tem uma meta de vida? Você tá olhando e falando assim, olha, realmente eu quero ser uma pessoa esse ano que vem mais evoluída do que eu estou. Para isso a gente precisa ter estudo, né? A gente precisa parar, a gente precisa ler, a gente precisa refletir, precisa contemplar, a gente precisa ter vida interior, a gente precisa ter silêncio, a gente precisa se analisar, a gente precisa olhar se eu tô sendo egoísta ou se eu quero, né, ser mais generosa. E com essa correria toda não tem tempo de olhar. Não tem tempo de ir na festa do lado do banquete, porque você está tomando conta de tanta coisa que não sobra tempo nem para você sentir a sua divindade, nem para você sentir que você é um ser humano espiritual. Gente, eu falo porque eu já vivi isso e muitas vezes eu caio nisso. Eu sou humana que nem vocês, todos que estão aqui. O ativismo é meio um mal do nosso século. Entendeu? Então, assim, tá? Como é difícil desacelerar. Nós viemos de uma época, eu me lembro muito bem quando isso começou a acontecer, tá? Eu lembro que até na faculdade, assim, depois, um pouco depois de formada tal, começou a ficar assim, moda, começou a ficar assim, chique, elegante. Você, quando encontrar com alguém, essa pessoa fala assim, ai, aí, tudo bem? Nossa, menina, tô tão corrida, ai, nossa, eu não tenho tempo pra nada. Ai, não sei o que lá, ai, porque não, aquilo era quase um sinônimo de status. Você não ter tempo mais, sabe? A inversão daquela coisa de, sabe, de era industrial, que é produzir, acorda e produz, consome e produz, aquela vida anestesiada, sabe? Anestesiada. Aí vai final de semana, vai no shopping, vai, né? Tem um passeio, não sei o quê, come segunda, terça, quarta, quinta. Ninguém pensa em projeto de vida, ninguém pensa em nada, ninguém pensa em autodesenvolvimento, ninguém pensa se está feliz, ninguém pensa que é só prazer. Nós caímos lá no primeiro modelo, lembra que eu falei no início do Segundou? Tem duas maneiras de você encarar as responsabilidades na sua vida. A primeira, como a vida, como algo grandioso para você se desenvolver, que é desafiadora e bela, mas é um autodesenvolvimento, você encarar isso com consciência, ou você viver para extrair prazeres da vida, né? Prazer. Então, uma das coisas, gente, é esse ativismo. Primeira máscara da preguiça, que é super sério. Fala a verdade. Super sério. A gente cai nisso com facilidade. E ninguém ia falar que é preguiça. Por que é preguiça? Porque ela é disfarçada. Ela tá deixando de lado a parte principal. Ela tá deixando de lado a sua evolução. Ela tá deixando de lado o amor. Você vai ficando murcho por dentro, gente. A gente quando corre muito, a gente quando tá, sabe? A gente vai ficando vazio. A gente vai ficando cansado. A gente não cansa só fisicamente. A gente cansa emocionalmente. A gente cansa espiritualmente. A gente cansa porque parece que não tem sentido. Parece que aquilo lá você faz e você fica no automático. E aquilo parece que não preenche. Lógico que não preenche mesmo. Porque tá carente de sentido. E a vida tá escorrendo pelas mãos. E a gente vai vendo o ano passar, vai vendo o outro ano passar. E aquilo vai, sabe, vai entediando. E aí a gente vai ficando triste. Aí vai virando uma depressão. Aí vai virando remédio. Aí vai virando uma bola de neve. Entende? Então, é um vício que eu vou te contar, essa preguiça. Por quê? Porque ela vem disfarçada. Ela disfarça em muitos
de muitas maneiras, entende? Ela vem tudo que te tira o centro desse amor maior, né? Ali, porque ela é a oposta do amor, entende? Ela é oposta dessa grandeza de vida, a danada, uma erva daninha ali, entende? Segundo, tá? A ordem. Mas como assim, Denise? A ordem, você não falou que a ordem é super importante, que a ordem é uma virtude, que a ordem não sei o quê. Exatamente, sim. Só que o seguinte, vou explicar. A virtude, gente, quando ela é canalizada para o bem, ela é ótima, né? A virtude como o bem. Se ela estiver, nossa, que dura realidade, que dura realidade, Simone, eu falei que eu falo assim, ó, quando a gente veio aqui hoje, eu falei assim, um tema tão simples, né, parece que assim, preguiça, eu vou escutar falar de preguiça do sofá, né, preguiça de lavar a louça, né, mas a gente parar pra refletir, sabe? Por isso que é bom, gente, eu fico tão feliz com essa turma aqui do Segundou, eu fico super feliz, porque assim, é um momento de crescimento que eu falo que eu dou parabéns pra vocês, que numa segunda-feira se propõem a crescer, a se desenvolver, a sair maior, sabe, a repensar a vida. A gente precisa ter essas paradas, então eu fico super feliz que aqui é um momento dessas paradas, né, é um momento da gente refletir juntos, e eu amo a companhia de vocês aqui, é uma delícia, essa troca aqui é deliciosa. Como tudo que você fala é esclarecedor. Obrigada, Gi, adoro, que bom, Gi, obrigada. Eu tento trazer o mais clarinho pra vocês, assim, mais didático, né, porque são temas que tangem muitas coisas, né? Desde espiritualidade, filosofia, uma série de coisas que a gente estuda, mas aí eu gosto de trazer assim bem clarinho pra vocês, aquilo adentrar e você falar, caramba, amanhã eu vou me reconhecer, amanhã eu vou olhar e eu vou olhar minha vida de uma outra forma, então eu fico super feliz. Obrigada, viu, Gi? Então, a ordem, gente, o que acontece? Não é a ordem de virtude, tá? Mas é aquela ordem viciada. Sabe a pessoa que ela tem tanta necessidade que as coisas andem numa ordem extremamente rígida, extremamente, porque ela não consegue nem mais ver a vida. Ela é escrava de uma ordem externa, porque muitas vezes até internamente dela as coisas não andam bem, né? Mas essa ordem que não é a ordem da casa arrumada, do local das coisas, aquela ordem que te liberta, porque a ordem virtuosa que é necessária para o ser humano, ela é libertadora, né? É uma ordem que faz você ter tempo, que faz você ter a sua vida organizada, ter o horário de brincar com os filhos, ou ter o horário de dormir, ou ter o horário, né? Essa ordem ela é benéfica, ela é uma virtude. Mas existe aquela ordem que é aquela ordem viciada, que é aquela ordem que a pessoa nunca para. Ela nunca para, porque nunca tá bom. Nunca tá em ordem, nunca tá. Então ela vai ficando presa. Ela vai ficando presa nessa ordem viciada, né? Desse vício da ordem, de uma maneira que não é libertador, prende. Então ela passa também a não ter tempo, ela passa também a não conseguir olhar a vida, ela passa também a não, entende? Então não é questão de ficar desleixado, não, é aquela ordem do bem, a ordem do bem ok, mas essa ordem viciada, ela te impede, porque você vai ficando escrava das coisas. Terceira máscara da preguiça, cansaço, tá? Então vamos lá. É aquele cansaço assim, vou explicar. Que a pessoa tá exausta. Trabalhou. Nossa, chega em casa, deita no sofá, né? Não tem coragem para abrir o olho para fazer nada, nem conversar com o filho. Imagina fazer uma oração ou fazer alguma coisa que seja de evolução, mas nunca, né? Não dá. Mas, se naquele exato momento
alguém chamasse para jogar um futebol, no caso dos homens, ou alguma amiga chamasse para, olha, eu tô aqui, desce aqui, que eu vou conversar com você, eu tô aqui embaixo do teu prédio. Você descia. Ou ia. Entende? Então é um cansaço que, na verdade, é um cansaço real, mas tem energia para fazer determinadas coisas, mas não outras, entende? Então nós somos especialistas em determinados cansaços. Nós passamos a ser especialistas. Nós vamos tendo uma fadiga da alma, porque a alma também cansa, né? Mas não se desenvolve, e a gente vai fazendo o quê? É o cansaço daquelas pessoas que só reclamam de tudo, reclama com as situações, reclama com tudo que está acontecendo, né? Não querem se sacrificar e reclamam. Chega em casa, reclama do outro, reclama da situação, reclama do trabalho, reclama, não sei o que lá, reclama. Esse cansaço que você não está pronto para se desenvolver, não está pronto para ajudar o desenvolvimento daquele que está perto de você, mas você está pronto para outras coisas. Então são cansaços que a gente vai arrumando, a gente vai ajeitando esses cansaços, né? Só faz o que lhe convém. Isso, Simone, isso mesmo, só faz o que lhe convém. Entende? Também é o quê? Uma grande de uma preguiça, porque não está se desenvolvendo. Tá vendo? Só faz o que convém. Então, uma baita de uma preguiça mesmo espiritual. Outra máscara. A máscara dos bons desejos. Como assim, Denise? Como tem máscara de bons desejos, mas bons desejos não é bom? Então, tem uma frase que eu até peguei aqui, bíblica, de Provérbios, que fala assim: os desejos matam o preguiçoso. Então, vou explicar. Existem preguiças que só se manifestam naquele não quero, naquele não gosto, que a gente sabe. A pessoa, não gosto, não quero, não vou, não tô afim. Tem preguiça que é assim, né? Agora, outras, gente, são aquelas preguiças que elas vêm enfeitadas. Não é tão claro assim, não quero, não gosto. Elas vêm enfeitadas de bons desejos. Então é assim, ó. São desejos que são ineficazes. Então eu vou explicar, tá? É desejo que nunca vai virar realidade. Então é assim. Não é que a pessoa não quer. Não é que a pessoa não quer. Vocês vão identificar. Mas ela quer e não quer. É um truque da preguiça. Então é assim. A preguiça, ela gosta muito daqueles verbos condicionais, sabe? Eu gostaria tanto de fazer tal coisa. Olha, seria tão bom, né? Bem que eu queria, mas, né? Entende? Então, assim, é aquela preguiça que você não fala, não quero, não gosto, não vou, nossa, não. Mas é assim, nossa, bem que eu gostaria de ser assim. Bem que seria legal, né? Poxa, como seria bom, né? Seria. Então, a pessoa quer, mas ao mesmo tempo ela não quer de fato, porque não acontece, não faz acontecer. Ela fica no desejo, nos bons desejos. Tudo que gostaria, né? Até eu separei aqui um teólogo chamado Rabano Mauro. É um teólogo, pra vocês terem uma ideia, da Idade Média, gente. Por isso que eu falo. Pensar em coisas espirituais, na Idade Média eu já pensava. Então, né, ser humano é ser humano, vai ser sempre ser humano. Cada época da vida tem que desenvolver o que é do humano. Se é Idade Média, Idade Moderna, tá tudo certo. Então ele fala assim, né? Sobre isso, né? Da preguiça, dessa daqui. Torpor da mente que negligencia a prática do bem. Então, na verdade, a gente começa a ter na nossa mente algo que impede a gente começar a praticar o bem. É como se a mente da gente ficasse turva, né? Então, as pessoas colocam muitas condições para poder fazer o bem.
Então, assim, eu queria, mas eu acho que eu não consigo. Essa é a máscara dos bons desejos. Eu queria, mas eu acho que eu não nasci para isso. Ah, então, olha, eu queria isso, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso do jeito que é para fazer, então eu nem faço. Então, aí é outro jeito da preguiça vir disfarçada, né? Então, tudo que a gente quiser pro bem, a gente consegue fazer. Tem um jeito de fazer. Se eu não sei, eu aprendo. Se eu não tenho um dom, eu consigo desenvolver. Ah, não consigo falar muito bem. Ok, talvez você não fale tão bem quanto aquela pessoa que já tem uma facilidade de falar. Mas se você realmente quiser, falar bem, tem fonoaudióloga, tem oratória, tem tudo. Se você realmente quiser, eu conheço pessoas que eram tímidas e que viraram pessoas palestrantes. Se você realmente quiser. Mas o negócio é que a pessoa muitas vezes camufla esses desejos, a preguiça camufla esses desejos, que são desejos bons. Ai, eu queria, nossa, mas eu não tenho jeito. Ai, mas eu ia, olha, até eu gostaria, mas ai, né? E não faz, e não realiza. Isso também é uma forma da gente se ausentar da nossa responsabilidade de autodesenvolvimento e de evolução, tá? E a gente tem que lembrar que quando a gente faz a nossa parte, nós não somos seres desconectados do divino, do maior. Nós não somos desconectados, nós podemos até nos desconectar. Imagina que nós temos o divino em nós o tempo inteiro. Só que nós fechamos a chavinha, o acesso, nós não. Tem hora que a gente não quer, não deixa acontecer, né? Só que não existe, tá fechadinho ali. Não tá, porque você tá respirando, o teu estômago tá funcionando, o teu coração está batendo, então você está com o divino funcionando dentro de você exatamente agora, nesse determinado momento, sem que você perceba. Porque tudo que tá acontecendo aí dentro de você, que você nem sequer presta atenção, a sua unha tá crescendo, o seu cabelo tá crescendo, o seu olho tá sendo lubrificado, a sua saliva tá produzindo, a Lilicota tá aqui do lado, roncando no meio da live, no meio do segundo. Então, tudo isso é o quê? A ação do divino em você, mantendo a sua vida, sem você fazer nada. Você assistindo aqui o Segundou, o divino está fazendo o papel dele aí na sua existência, mantendo a sua vida. Fazendo todo o seu cérebro fazer conexões, entrar o som, você não precisa se preocupar com nada. A sua máquina está funcionando. A única coisa que você tem que preocupar é cuidar bem da máquina. Cuidar bem dessa máquina, tanto física e também do ser espiritual, né? Então, o que acontece, gente? Bom, então as pessoas sempre esperam as condições. Ah, tem outro senão aqui também. As pessoas que esperam sempre as condições perfeitas para fazer alguma coisa. Então elas querem fazer, mas elas sempre têm uma desculpa porque nunca tá pronto ainda para fazer. Nunca a situação está ideal para fazer. Aí eu queria fazer tal coisa, mas, sabe, ainda não tá pronta, a situação não tá perfeita para fazer. E a gente esquece, gente, que não é assim. Nós temos que fazer quando a gente... Ó, o que acontece? O que podemos fazer para combater essa preguiça? Eu vou falar, Thaís. Vou falar no finalzinho, eu amarro tudo isso e falo como que nós vamos fazer para combater essa preguiça, que é terrível. Então, vou falar, Thaís, estamos chegando já. Então, a preguiça, gente... ela faz confundir todo o tempo a gente com o propósito nosso, entende? Estou passando exatamente por isso. Então, a gente passa, Thaís, todos nós passamos por vários tipos dessa mascarado aí da preguiça. Uma hora mais uma, outra hora outra. E a gente começa a identificar quando a gente sente lá dentro. Porque, ó, eu quero até fazer um parênteses aqui sobre isso que eu estava falando antes, dessa conexão com o divino, né? Então, o que acontece? Quero fazer, mas não consigo fazer. Então, eu vou falar sobre isso. A gente, esse é o estado que eu falei da máscara, que fala das boas, né? Dos bons desejos, né? Mas eu vou falar várias coisas, Thaís, pode deixar. Parece que eu estou presa, tá? Eu vou falar sobre isso. Pode colocar aqui que eu vou lendo e vou falando, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então, gente, essa conexão, né, nossa do divino, que a gente fala que a gente esquece, que a gente que fecha ali a torneirinha, estou ciente, ótimo. Primeira coisa de mudança é a ciência,
É a melhor. Enxergou, já é um caminho e tanto, metade do caminho. Então, gente, o que acontece? Nós que fechamos ali a conexão, né? E o que acontece? A gente esquece que nessa conexão nós temos inspirações. Muitas coisas que a gente às vezes planeja, ou que a gente tem uma ideia, ou que a gente esquece que também pode ser algo dessa conexão. Entende? Então, a gente quer resolver sozinho, a gente quer viver sozinho, a gente quer saber sozinho e a gente quer agir sozinho, a gente quer ter o controle de tudo. A gente justifica nossos fracassos porque dói menos. É, exatamente, dói menos. Exatamente. E a gente esquece do poder divino na nossa vida. A gente esquece. Se a gente quer tudo perfeito para poder começar alguma coisa, tem que estar tudo certo. Isso é apego. A gente esquece. A gente vive como se fosse só nós. Nós vamos dar conta da nossa vida. Eu vou dar conta da minha vida. Eu não preciso do Criador, do Divino. Não preciso, né? Imagina, nem para respirar. Imagina, não preciso para nada. Preciso até para respirar, preciso para tudo. Então a gente precisa lembrar disso. Por quê? Porque essa conexão, quando a gente lembra, nos dá mais força. Por quê? Porque ele também age. Você faz um caminho, ele também faz o dele. Existem as deucidências pela vida. Existem as ajudas. A gente precisa abrir o canal. A gente precisa abrir esse canalzinho. Porque às vezes a gente fica tão apegado ao humano, ao nosso controle, que nós que vamos fazer, que nós que temos as rédeas, que nós que estamos na direção, nós estamos no acelerador, nós estamos em tudo, nós somos os donos da vida. Não somos nada, dono de nada. Né? Então a gente. E só que a preguiça nos tira com o ativismo, nos tira com tudo isso que eu falei, de olhar isso, de olhar essa grandeza. Quando a gente começa a olhar essa grandeza, a gente começa a falar: opa, pera lá. Então, talvez eu esteja insegura para fazer algo, mas eu vou avançar. Porque eu faço a minha parte, existe esse divino que faz a dele. Existem as conexões de pessoas, existem as ajudas que vêm, existem as providências, existem as deucidências. Entende? Existe. É comprovado. Existe essa energia que está aí em nós, está em Deus Criador, está no Criador, do jeito que você quiser chamar, mas existe. Nós não somos um saco vazio que não tem nada lá dentro. Então, deucidências é ótimo, nunca tinha ouvido. Eu falo direto, Simone, deucidências. Eu não falo coincidências, eu falo deucidências. Porque é de Deus, vem de Deus. Essas coisas você fala: nossa, não acredito como que isso aqui foi acontecer. Eu falo: são deucidências. Leva essa pra vida, assim. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes o bom momento é o mau momento. Tem um momento que às vezes você fala: não é possível, gente. Nossa, minha vida tá assim, não sei o que, não sei como que eu vou começar a fazer tal coisa, eu vou estudar tal coisa. Imagina, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filho pequeno, não dá tempo, não consigo, mas... Né? Às vezes o mau momento, se você teve uma inspiração, pode ser o bom momento. Porque não é perfeito. É nos trancos e barranco mesmo. Às vezes a gente consegue fazer as coisas, é daquele jeito, não é tudo perfeito. Se eu esperar ter tudo perfeito, talvez eu não estaria aqui, agora. Fazendo vivo de deucidências. Ô, bênção! Que maravilha! 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 Então, gente, a preguiça, né, do ser humano, realmente, ela é muito, muito, muito grave. Vocês viram hoje, né, que a gente acha que era só uma coisinha do sofá e não é, né? Então, ela é o contrário do amor. Agora eu vou entrar um pouquinho sobre como a gente tratar, como a gente lidar. Lógico que cada um aqui é um ser único. Eu não posso comparar a vida da Sandra com a vida da Simone, né? Com a vida de outras pessoas aqui. Por quê? Porque cada um tem uma história, cada um tá vivendo um momento único ali. Cada um traz a sua família de origem, a sua família atual, o que anda passando. Cada um tem um sistema biológico. Eu não sei como é que está o sistema biológico da Simone, como está o sistema biológico da Sandra, como é que está esse sistema corpo. Porque tudo, lembra no começo?
Tudo interfere em todo. Nós não somos partes. Nós esquecemos disso também. Aliás, o ser humano esquece de coisas assim básicas, né? O ser humano tende a esquecer. Então a gente vive o corpo como se fosse o corpo. Então o corpo vai na academia. Não, não é o corpo que vai na academia. Vai o ser também, o ser espiritual também tá junto. Ele não ficou em casa, né? Nós somos um todo, gente. A nossa energia, o nosso ser espiritual, ele circula o tempo inteiro. Nós somos um ser espiritual que mora num corpo. Então, nós não somos um corpo só. Ah, eu vou na massagem. Parece que você tá indo só o corpo. Não, tá indo tudo. Tá indo tudo. Ali tá indo você. Tá indo a sua vida. Tá indo o seu ser inteiro. Então, se a gente começa a ter consciência que o nosso ser está ali, não é o nosso corpo que está ali. Nós reduzimos muito a nossa existência à matéria, né? Muito à parte corporal. E a gente esquece dessa grandeza, né? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês algumas observações, tá? A preguiça, ela traz esse sentimento frio, ela traz a gente fica sem vontade no coração, a gente fica sem brilho nos olhos, a gente fica com aquele sentimento assim ruim, porque a gente não quer desenvolver, né, essa grandeza divina. Então a gente tem isso. Então o contrário da preguiça realmente é o amor. E o amor diligente. O que significa diligente, né? Que até quem perguntou como que a gente sara, como que a gente cuida, como é que a gente cura essa preguiça, né? A preguiça, a diligência é o antídoto da preguiça. Ah, mas o que seria a diligência, né? Diligência parece que a gente está lembrando daqueles como é que chama? Filmes que tinha lá de antigamente, que tinha aquelas, parecia umas carroças, umas charretes toda chique, né? Diligentes lá. Então, mas o que significa a diligência? A diligência significa prontidão, amor, carinho, alegria, pensar no bem, como vamos realizar o bem, como vamos realizar o nosso propósito naquele dia, um sentimento de impotente, burrice, incapaz. Qual, Simone? Ah, é a Thaís que tá falando? Que sentimento? A Thaís, eu acho que eu perdi a última frase. Deixa eu ver. Deucidência, vive deucidência. Ah, Thaís. Thaís, você tá falando isso em relação à preguiça? Em relação ao sentimento seu? Escreve aqui pra mim, que eu vou trabalhar. Oi, Lu! A Lu tá aí? Beijo, amada. Lia tá aí. Gente, então, escreve pra mim que eu vou lendo, tá? Eu vou lendo aqui. Então, diligência, eu gosto muito de ver a origem da palavra. Diligência vem do latim, que significa diligere, em latim, que significa o quê? Amor, tá? Isso tudo que você falou. Ah, sim, é um sentimento de impotente, exatamente, de incapaz. Então, o antipreguiçoso, gente, que como eu falei lá atrás, não é a pessoa acelerada, entende? A pessoa que fala assim, nossa, eu não sou preguiçoso porque eu sou acelerado, não é. Lembra que eu falei do ativismo? Tudo aquilo que nos escapa da nossa vida, da preguiça gera... Ah, sim, Thaís, isso. Da preguiça gera os sentimentos de impotência. Isso, perfeito. Agora entendi o que você quis dizer. Sim. Então, da preguiça gera esse coração azedo, essa questão de ser incapaz, essa questão de impotência, né? Igual ela falou, de não sei nada, né? E até assim, uma coisa sem brilho, sabe? Que a gente vai murchando a alma. Vai vivendo uma vida que enquanto tá distraindo, enquanto tá tendo prazer, tá legal. Mas no fundo, sabe? É como se fosse, sabe aquelas ameixas secas que fica assim? Que a gente fica seca, fica por dentro, assim, a pessoa fica murcha por dentro. Ela não tem esse brilho de realização da sua missão de vida, né? De fazer o bem, de executar o bem, de um projeto maior, de querer servir. Isso porque depois que não conseguiu fazer, aí vem esses sentimentos. Exatamente. Isso, exatamente, Thaís, perfeito. Isso mesmo. Então, gente, é preciso a gente saber o sentido da vida, né? Desenvolver essa maturidade, pôr em prática os propósitos. Então, respondendo quem perguntou sobre a preguiça, como que a gente vai vencendo essa preguiça, né? Primeiro, a gente fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Como está a nossa vida?
E eu trouxe essa autoavaliação para vocês hoje. Olha só, no finalzinho eu pensei nisso. Porque eu falei, não vou só falar da preguiça, eu tenho que ajudar a resolver essa preguiça. Então, o que a gente tem que fazer? Constantemente, nós temos que fazer a nossa autoavaliação. E a nossa autoavaliação, gente, não é pra gente se condenar, pra gente ficar péssimo, porque eu não consigo, porque não. A gente tem que saber, primeiro, onde a gente quer chegar, né? Como que eu quero ser? Como que eu quero... Não é assim, por exemplo, se você quer fazer isso na parte física, você não fala assim, ai, nossa, eu preciso beber mais água, né? Tô bebendo pouca água. Ah, então tá bom, então eu vou encher uma garrafinha, vou colocar uma garrafinha do lado da cama. Ah, levantando eu já vou tomar. Ah, então hoje eu não tomei. Ah, então eu vou colocar um alarme no celular. Ah, tá. Você não faz uns passinhos? Até você conseguir fazer uma ingesta de água maior, você não faz assim? É de pouquinho? Não é assim, amanhã você já vai beber 3 litros e tá tudo ótimo. Não, não é assim, né? E tem uma medida saudável para você, né, tomar, tem um horário de você tomar, tem um dia que você não vai lembrar tanto, nossa, eu só tomei 3 copos de água, já são 5 horas da tarde. É assim. A nossa vida não é assim, gente, ó. Um caminho assim. Não é de ninguém. Ninguém, nem os mais famosos que vocês olharem aí, rodando feed, não é. Tá? Não é. A vida é altos e baixos. A vida é até assim, quando tá vivo tá assim, né? Não é assim? Quando faz os exames, quando tá assim a pessoa já morreu, não tem vida. Então a vida é assim. A vida, o importante, ou é uma espiral. Eu gosto desse exemplo da espiral, né? A vida ela é cíclica, né? Todo ano tem primavera, verão, outono, inverno, tem as estações, tem a lua, tem as marés, não é verdade? As coisas se repetem, mais ou menos se repetem, porque nunca é igual, entende? Nunca é igual, assim, exatamente o início da primavera de 2021 não quer dizer que foi exatamente igual do ano passado, porque tem mudanças, né? Tem mudanças climáticas, tem mudanças de várias coisas, né? Naquele dia choveu, no outro não, teve mais seca, entende? Então, o que acontece? Nós, se formos espirais, assim, em evolução, a gente tem que fazer os nossos ciclos, mas cada vez que a gente fizer um ciclo, a gente está um nível acima. Quando a gente passar por aquela situação de novo, a gente já passou um pouquinho melhor, sabe? Então, ó, eu, por exemplo, não tenho paciência com meus filhos, não sei o que, eu grito, não. Quando você começa a se autodesenvolver, você vai devagarzinho naquela busca de não ser uma pessoa que grite com seu filho, por exemplo. Só que nessa espiralzinha você vai passar por várias situações. Só que cada vez que você passar por essas situações, provavelmente você está melhor em cada ciclo, né, de evolução seu. Percebe? Então, vamos lá. Para o final agora, eu trouxe uma autoavaliação para a gente poder olhar como estamos em relação à nossa vida. Claro que aqui é uma autoavaliação genérica, que serve para todos que estão aqui. Nós deveremos também olhar na nossa vida, no nosso cotidiano. Aquilo que às vezes, para uma pessoa é mais o ativismo, para o outro é mais aquela máscara da preguiça que é os bons desejos, né? Para outra, entende? Então, depois vocês voltem aí no segundo, olhem a live direitinho para vocês pegarem, olha, será que eu tô indo muito no ativismo, né? Então deixa eu ver como que eu vou fazer isso, né? Como que eu tô me perdendo nisso. Então eu preciso de repente fazer uma administração do meu tempo um pouco melhor e desacelerar. Não, eu sou muito da ordem, eu quero tanta coisa organizada. Ou não, eu só faço as coisas quando tá tudo pronto. Eu sou daquela, entende? Então dá uma olhada para vocês começarem a se identificar. Porque é o primeiro passo quando a gente quer uma mudança, é a gente enxergar. Se a gente começa a se enxergar, fala, opa, pera lá, essa semana eu esqueci que eu sou um ser humano que está vivendo uma vida. Passei no automático, tô sem projeto, vamos resgatar. Deixa eu dar uma parada, nem que for no banho, né? Deixa eu dar uma olhada, entende? A máscara da face, Então, nós vamos lá, vamos olhar, cada um fazendo a sua tarefa. Mas aqui eu fiz uma autoavaliação meio genérica aqui, mas que para ser bom para todos, tá? Então, vamos lá, pra gente olhar como é que nós estamos mediante essas realidades que têm a ver com a preguiça, tá? Então, primeiro ponto.
Eu compreendo que uma das maiores manifestações da preguiça em mim é a indiferença ou a apatia na luta contra as minhas próprias imperfeições. Eu compreendo que uma das maiores manifestações da preguiça em mim é a indiferença ou a apatia na luta contra as minhas próprias imperfeições. Lembra no comecinho do Segundou? Lembra? Que eu falei, olha, gente, quando a gente não quer se desenvolver, quando a gente não dá bola para isso, quando a gente não olha, a preguiça é bem isso. Ela é contra o amor, contra o desenvolvimento, contra sermos seres elevados. Entende? Então, assim, será que eu compreendo? Será que eu olho e vejo? Primeiro ponto. E eu concretizo isso na prática? Eu concretizo isso na prática? Eu consigo ver? Eu consigo identificar? Segundo ponto. Sou consciente de que sem um plano de vida diário, a minha vida será uma coleção de desejos sem se realizar? Vou repetir. Sou consciente de que sem um plano de vida diário, a minha vida será uma coleção de desejos sem se realizar? Pegando mais aquelas pessoas que têm vários desejos e não se realizam, né? Terceiro ponto. Estabeleço uma prioridade qualitativa de qualidade do que de quantidade. Ou seja, tem horário para minha oração, para minha meditação, para minha evolução, para o meu exame de consciência, para o meu projeto eu comigo mesma, como que eu vou ser, que ser humano que eu quero ser. Eu estabeleço uma prioridade qualitativa, de qualidade na minha vida? Ou é só de quantidade? Daí a gente cai lá no ativismo. Lembra? Quarto ponto. Faço o que devo e percebo que Raul, quem que tá escrevendo? Sim, a maior vitória é a que se conquista sob a sua própria ignorância. É, exatamente. Exatamente. Quarto ponto, gente. Faço o que devo e percebo que o maior tempo da graça é o poder do agora? Consigo entender esse poder do agora? Eu consigo fazer o que eu devo fazer? E aproveitando a magnitude do poder do agora? Consigo entender esse poder do agora? Muitas vezes a cabeça da gente só tá lá no futuro, né? A gente nem se dá conta do poder do agora, né? Pra nada. A gente fica esperando e não age, né? Não faz o esperançar, né? Que é o agir na esperança. Fica só esperando. E esquece o poder de agir agora, do agora. Quinto, meu dia é agitado, meu trabalho arrastado, tudo mal acabado? Será que meu dia é muito agitado, meu trabalho arrastado, mal acabado? Tô indo pro sexto, né, gente? Eu já perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Busco o olhar divino sobre as minhas ocupações? Eu busco o olhar divino, olhar com outros olhos do que só o mundano, só a matéria, sobre as minhas ocupações, sejam elas quais forem. Ocupações não é só trabalho lá que você tá ganhando dinheiro, é qualquer uma. Em casa, como mãe, como pai, como colega, enfim, qualquer ocupação que você tenha. Busco o olhar divino nas minhas ocupações? Próximo. Omito ou tenho preguiça, né, na formação espiritual dos meus filhos? Deixo de viver a grandeza divina em casa e falar sobre ela? Isso não faz parte da minha fala, não faz parte da minha vivência. Nem lembro. Mais um. Busco ordenar a vida
Ou só queixo do excesso de trabalho e de ocupações? Sou aquela pessoa que fica queixando? Ou eu sento e busco ordenar com um propósito maior? Nossa, muito bom. Tenho até vergonha de mim. Você tá me mostrando isso. Ah, não, mas nós temos. Fique tranquilo que somos seres humanos em processo evolutivo. Ninguém aqui é perfeito. Estamos todos juntos. Cada um tem o seu processo evolutivo. Por isso que eu falo, nunca compare a sua vida com ninguém. Porque, olha, eu falo que primeiro que não tem que comparar porque cada um é um. Segundo, que, gente, já é um baita trabalho a gente se autodesenvolver, né? É um trabalho muito bom, maravilhoso, recomendo, acho fantástico. É surreal, porque a gente só se liberta de muitas coisas, a gente entende um propósito maior de vida, mas é aquilo que eu falei, minha avó com 90 anos achava que ainda tinha fé para desenvolver. Então é assim, nós não vamos estar prontos, né? Mas é um processo, é um caminho de evolução. E eu queria muito trazer para vocês essa autoavaliação, essa autoanálise, porque faz parte, né, da gente parar e refletir, porque senão a preguiça nos pega. Nos pega. A preguiça, ela vem nos tirar do nosso propósito maior de vida, porque ela é contrária do amor. E a diligência, a gente ter, né, dirigir a nossa vida com propósito, com alegria, com norte, com sentido, isso é diferente. Isso sim é o antídoto, né, da preguiça. O que podemos fazer para combater ela? Isso, Thaís, primeiro, fazer um exame de consciência. Isso aqui, esse exame aqui, ó, essa autoanálise. Identificar onde que está o teu maior ponto. Então, vamos supor que uma pessoa está com o maior ponto no ativismo, né, no ativismo, e ela não para, né? Então, realmente, a gente tem que sentar e planejar a vida da gente. A administração do tempo é uma das coisas mais sérias da vida e mais difíceis até de fazer. Então, daí o que nós temos que fazer? Temos que olhar, por exemplo, eu estou no ativismo total. Então tá, vamos olhar, quais são as prioridades, quais aquelas que eu não posso deixar de fazer. Ah, realmente, eu não posso deixar de levar meu filho na escola, na creche, eu não posso deixar de fazer o almoço, eu não posso deixar de estar junto para fazer uma tarefa, ou eu não posso deixar de fazer tal coisa. Tá, elenca quais são as suas prioridades. Dentro dessas prioridades, sempre todas vão depender de você? Tem algum dia, tem algum horário, tem alguém que ajude? Tem colaborador? Como é que é? É possível? Porque às vezes, por isso que eu falei, cada história, cada um é um, né? Tem pessoas que às vezes têm uma facilidade de execução. E essas pessoas de muita execução, elas não conseguem nem relaxar, porque elas são de fazer, elas são executoras. E faz. Para elas é difícil até de parar no sofá e relaxar. Então, esse tipo de pessoa, ela tem mais tendência a esse ativismo, às vezes, porque ela já tem dentro dela, ela desenvolveu ao longo da vida dela, seja pela família de origem, o jeito que ela veio, algumas individualidades dela, hábitos que fizeram ela ser assim. Então, ela acha que tudo tem importância, tudo tem o mesmo grau de urgência. Tudo é urgente e tudo é super importante. E não é. Então, a gente trabalhando a pessoa, você vai entendendo o que acontece direto e eu deixar o que é prioridade para depois. Ah, tá. Entendi. Aí, Thaís, olha só. O que acontece? A gente tem que ver qual o motivo dessa fuga, né? De deixar o que é importante para depois, que é prioridade para depois, né? Então, assim, muitas vezes a gente traz um comportamento que é familiar. Primeiro, começa lá a olhar. Será que na minha família foi assim? Será que eu vivi isso? Será que... Tá, como é que tá? Tem um aprendizado dessa família de origem? Tem alguma coisa assim? Porque a gente tem coisas que são até ancestrais. Então, nós precisamos entender. Tem raiz nisso? Eu fico enrolando e faço na última hora até o almoço. Tá. Então, é o seguinte, o que acontece? Olha, muitas vezes você aprendeu a desenvolver na urgência. Não é que você não faz, né?
Às vezes você faz, mas faz na última hora. Por exemplo, o almoço tem que fazer, você vai lá e faz. Mas vai naquele horário que é o último minuto para fazer, né? Ah lá, e não é legal, e é horrível. Então, aí o que acontece? São características, Thaís, que vou explicar para você que vai ficar bem clarinho. São características que nós temos. Cada um tem várias, tá? Que são, que a gente fala que são nossas imperfeições. Nós somos nossos pontos de combate. São nossos pontos, são os nossos defeitos. É assim dizer, nossos defeitos, né? Defeitos de fábrica, nós não somos perfeitos, nós não conseguimos desenvolver tudo. Eu faço outras coisas, tipo, das 12 eu vi fazer outras coisas. Eu faço outras coisas. Tá, esse eu não entendi, mas eu vou explicar pra você, que eu já entendi o que acontece, né? Então, o que acontece? Cada um de nós tem as suas imperfeições, né? Se você... Quem tem filho aqui sabe, cada filho tem um tipo de temperamento, né? Dentro desse temperamento que está em desenvolvimento, nós estamos desenvolvendo a nossa personalidade. A nossa personalidade a gente continua desenvolvendo, gente. Não é aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não, nós continuamos desenvolvendo, entende? É como eu falei, tem pessoas, tais, tipo, do meio-dia, aí eu vou fazer outra coisa. Tá, mas então, o que acontece? Sim, preocupo muito com tudo. Superativismo eu sou, faço muitas coisas, muitas ciências. Quem aumenta a ciência, aumenta o sofrimento. Não, então, vou falar um pouquinho ali, vou voltar aqui, ó, sobre esse ativismo e vou falar da Thaís. Vou falar da Thaís e vou falar do ativismo. Então, gente, olha só, Thaís, o que acontece? Você tá comentando sobre essa questão de ficar adiando, né? Ficar quase que uma procrastinação mesmo, né? De não ter vontade, de não fazer, de fazer de última hora. Então, assim, existem vários fatores que eu abordaria no seu caso específico. E depois eu falo porque eu não comecei a fazer o almoço antes. Entendi? Então, você sofre. Entende? É um sofrimento para você. No fundo, você não gosta. Isso, tipo procrastinação. Exato. E, no fundo, você não gosta. Então assim, existe... O que acontece? Nós funcionamos 99% do nosso tempo no nosso inconsciente. A gente acha que a gente tem consciência de tudo. Na verdade, nós temos já instalado lá no nosso drive, nós já temos instalado maneiras de funcionar. Nós temos muitas coisas instaladas da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude. Nós já temos milhares de informações ali. Nós temos traumas ou tem crenças limitantes. Nós temos muitas coisas ali, certo? Que estão instaladas ali. E aí o que acontece? Algumas estão ótimas, são legais. Alguns hábitos são bacanas, né? Nossa, super bom. Isso foi legal. Tem outros que não, tem outros que estão precisando ser trocados. Então, nós precisamos tirar uma coisa ruim e colocar uma boa. Como um hábito alimentar. Imagina um hábito alimentar. A pessoa passou a vida inteira, sei lá, tomando refrigerante ou, enfim, não comendo, só comendo fritura. E aí resolve mudar. Quando ela resolve mudar, não é fácil. Ela fica chateada porque ela fala, poxa... Né, essa semana eu não queria ter tomado, já tomei de novo. Por quê? Porque ela tem que tirar um hábito ruim para colocar um bom. E isso também acontece, Thaís, nessas questões. Por exemplo, você não tem esse hábito, né, de fazer as coisas prevendo. Você até sabe, você sabe que tem que fazer, mas você prorroga, às vezes passa do horário e faz na pressa, faz já na urgência, faz naquela coisa assim que, é agora ou é agora, não tem mais, acabou o minuto. Então, na verdade, existe uma má administração do tempo, né? Que tá lá dentro, não é consciente. Você tem consciência do dano que isso te traz. Você tem consciência que você tá indo mais tarde fazer o almoço, você tá consciente dessas coisas, mas você não tem o teu cérebro faz de tudo para isso funcionar dessa maneira, repetidamente. Repetidamente. Já é o jeito que ele aprendeu. Então, uma das coisas que eu quero falar
Entendo, também estou assim na alimentação, ou seja, eu me entristeço para isso. Então tá, então calma lá. Vou explicar aqui que serve para todo mundo, tá? Primeiro, a gente não deve, assim, se entristecer com as nossas misérias humanas, que nós temos que melhorar mesmo, né? Não faz mal. A gente fazer um diagnóstico da nossa vida e olhar vários pontos que não tá bom, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Melhor enxergar do que não ter visto. Porque se a gente não vê, a gente não é capaz de corrigir. Entende? Só que isso não quer dizer que a partir do momento que a gente enxerga, a gente consegue fazer. Não é assim. Nosso cérebro, gente, eu costumo dizer o seguinte, que nosso cérebro ele é burro. Eu vou explicar o que eu quero dizer com essa frase, tá? Você passou a vida inteira procrastinando lá. Sempre deixando para última hora, sempre para última hora, sempre para última hora, sempre para última hora, sempre para última hora. O que o teu cérebro conhece? Isso. E ele acha isso super legal, porque é o que ele conhece. O cérebro gosta daquilo que ele conhece. Se é bom ou se é ruim, ele não tem um juízo de valor em cima. Entende? Então, eu passei a vida inteira acordando meio-dia. Meio-dia. Não consigo acordar antes, faz de conta. Tô dando um exemplo. Meio-dia, meio-dia, meio-dia. Eu vou tentar. O cérebro, gente, ele vai fazer de tudo para esse ser humano acordar meio-dia. Mas de tudo para ele acordar meio-dia. Mas é bom? Mas o cérebro não está colaborando não, gente. Porque a função do cérebro não é colaborar com você. A função do cérebro é lei do menor esforço. O cérebro vai fazer tudo para o menor esforço. Nós já viemos no nosso cérebro ancestral de poupar esforços. Porque a gente não sabia se lá a gente ia enfrentar um leão, se a gente ia enfrentar um urso. O cérebro ele quer tudo que é conhecido, tudo que é bonitinho, que é quietinho. Não deixa passar estresse. Então tá bom, então você gosta de refrigerante? Beleza, então é refrigerante que teu cérebro vai mandar todo o estímulo para você tomar aquilo. Mas não é bom. Então, não é bom, mas ele não tem. A missão dele, parece que fico em um círculo vicioso, preciso estudar para a segunda fase da OAB e eu fico fugindo. Então, aí, Thaís, a gente tem que entender que você está falando que você já tem esse processo, né? Que tá em tudo, que não tá só no estudo, que tá em tudo, tá em todas as áreas. Então, assim, lembre que você vai conseguir romper esse ciclo com algumas mudanças pequenas, diárias e constantes. Até o teu cérebro começar a funcionar de uma outra forma, é um tempo. Não ache que é na primeira semana. Só que se você sempre estiver colocando estímulos diferentes, ele vai começar. No começo é como, imagina assim, no começo ele vai se sentir incomodado porque é novo. Imagina que amanhã você resolve, ao invés de chegar quase meio-dia para fazer o almoço, você vai 10h30. O teu cérebro, ele vai fazer de tudo para te tirar da cozinha. Ele vai fazer de tudo para te enrolar, de tudo para você ver um celular, de tudo para te distrair, de tudo. Por quê? Porque ele está acostumado a funcionar de uma outra forma. Entende? Ele vai fazer de tudo para você continuar a mesma maneira que você vinha funcionando. Então, realmente, a gente precisa fazer algumas rupturas, pequenas que sejam, né? Diárias e constantes. Uma pessoa que ela nunca fez uma atividade física, não adianta ela fazer, nossa, eu matriculei que agora eu vou todos os dias na academia. Eu vou segunda, eu vou terça, eu vou quarta, eu vou quinta, eu vou sexta. Não consegue, gente. Uma hora o cérebro vai fazer puff, vai te pôr numa cama, num sofá. Entende? Por quê? Porque não é assim que a gente muda. O que a gente precisa? Constância e paciência. Pequenas mudanças. Pequenas. Se você vencer um almoço naquele dia, você é uma grandiosa vencedora. Se você conseguir um dia, falar, não, eu não vou pegar celular, eu vou lá, eu vou vibrar que eu tô aqui conseguindo, eu vou vibrar que eu consegui chegar mais cedo, eu vou vibrar que esse almoço ficou pronto antes do horário. Gente, eu vou vibrar, eu vou dar aquela descarga de energia, de alegria pro meu cérebro ver que isso é bom, Só que, gente, não basta um dia. É um dia, são 2 dias, são 3 dias. Então, é o seu ponto de luta. O seu ponto de luta vai ser o quê? Você não prorrogar
às suas obrigações. Não distrair com o celular. Então, quais são as minhas distrações? Ah, minhas distrações é a TV. Ah, minha distração é o celular. Tira, não vou. Então eu vou colocar o que não me distrai. Ah, eu vou colocar uma música, porque daí eu vou gostar de fazer o almoço escutando aquela música. Mas eu não vou olhar o celular. O celular eu vou pôr dentro do armário, eu vou trancar, não vou olhar, porque eu sei que ali eu tô perdendo meu tempo. E hoje nós temos vários escapes de tempo, né? Muitos escapes de tempo. Isso, lutar contra sua própria ignorância, tem que ser mental, constante. Nossas decisões de mudança, elas têm que ser trazidas para a consciência, né? Para a consciência, aquelas que a gente consegue trazer. Tem umas que estão lá dentro que a gente não conseguiu ver, mas no seu caso que você está vendo, né? O seu ponto de luta. Então lembra que ele tem que ser constante, tem que ser diário, você vê aonde está o teu escape de energia. Agora, lógico que aqui eu não estou fazendo uma consulta, né, gente, terapêutica. Por quê? Porque existem várias outras questões, né, que a gente pode abordar. Tem várias outras questões. Tem uma sessão de forças de caráter que é excelente para a gente ver como que você está. Tem outras ferramentas também, tem na própria sessão terapêutica que a gente faz a avaliação para entender também, né? Porque às vezes, como que tá, né? Às vezes a pessoa, ela é um todo, né? É um todo. Às vezes o organismo dela não tá dando conta. Por quê? Porque o hormônio tá bagunçado, porque a nutrição não tá adequada, tá faltando micronutrientes. Então não adianta. Outro dia eu tava falando com um colega, ele é fisiatra, fisioterapeuta, né? E trabalha com osteopatia. Só pra ir no meu irmão, deixei ele aqui, pena que perdi o princípio da sua live. Ah, tá bom, Raul. Ele falou assim que foi no irmão e perdeu, mas vai ficar salvo, eu vou deixar salvo. E aí, o que acontece? Eu tava comentando com ele, o filho dele tá passando por um processo depressivo. Aí eu conversando com ele, vim fazendo uma série de perguntas, né? Eu falei, olha, o que acontece? Pelo que eu tô vendo, e aí o menino não estuda, aí o menino não rende, daí fica aquela pressão dos pais, adolescente, e o menino fica triste porque ele não consegue render, e aí ele fica apavorado, e aí os pais ficam dando bronca, enfim. E aí eu conversando, falei, olha, e perguntei tudo, como é que é a alimentação dele, como é que tá. Cheguei a uma conclusão, o que acontece? Esse menino não pode nem exigir dele, gente. Ele tá totalmente desnutrido, porque ele tem peso, mas ele não tem nutriente. Se ele não tem nutriente adequado, a alimentação dele é péssima, não é boa, o que acontece? O cérebro dele não funciona. Não adianta a gente exigir de um jovem que tenha concentração se ele come muito mal, se ele come muita porcaria, se ele não se alimenta com nutrientes e nem faz reposições. Então ele não tá ingerindo um ômega, ele não tá... Gente, o cérebro dele não tem nem a gordura boa para funcionar. Como que você quer que ele estude? Como que você quer que ele tenha concentração? E aí começa a ficar triste, aí deprime, aí toma remédio para depressão, muda mais o sistema, não corrige o que precisa ser corrigido. E aí, ele é preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso, ele está doente, ele não tá legal, o corpo dele não tá saudável. Então, por isso que eu tô falando tudo isso, para dizer que muitas vezes tem que analisar também todo o nosso sistema. Será que eu também estou nessa de deixar para depois, sempre procrastinando, será que eu estou como? Será que eu estou num estado levemente depressivo? Será que eu estou com o meu organismo que não tem disposição física? Será que eu estou, enfim, eu tive alguma doença que me deixou essa sequela? Será que eu tenho, entende? A gente tem, isso eu faço em consulta. Aí é um todo, entende? Aqui é o geral, aqui é geral. Fico triste porque hoje consigo e amanhã parece que o inimigo fala. Conseguiu? Hoje você vai conseguir. Parece que fala e não consigo cumprir com a palavra. Tá. Ok, entendi, Thaís. Mas assim, é assim mesmo. Importante é você colocar uma meta e não desistir dela. Você me falou alguma coisa sobre o físico, sobre a saúde, sobre o corpo, sobre nutrição. Então, o que acontece? Também interfere no nosso pique, também interfere na nossa disposição. Nós somos uma máquina, né? Se a gente... Mente sana em corpo sano, exatamente. Mente sã em corpo são. Então, o que acontece? Se a gente não tem os nutrientes necessários, não tem os micronutrientes, a gente está com uma alimentação deficitária,
Também o nosso corpo, gente, a gente quer exigir algumas coisas, não tem pique, não tem vontade, não tem ânimo. Então nós precisamos lembrar da nutrição. A nutrição é a corpo, a nutrição de bons pensamentos, a nutrição para gerenciar um bom sono reparador, gerenciar estresse, a gente nutrir os nossos pensamentos, nutrir os nossos sentimentos, nutrir o nosso espiritual. Então até o eletrônico nos tira muita energia, o que você vê, o que você assiste te consome energia. E outra, nós, gente, só dando mais isso pra gente ir encerrando. Nós estamos numa época onde, numa rodadinha de feed que você tá ali, ó, você em 2 minutos, em 3 minutos, você viu milhares de informações. E isso esgota o cérebro. E as pessoas às vezes com 2, 3, 4 horas, 5 horas. Então, o que acontece? Tem várias doenças que são desenvolvidas a partir disso, síndrome do pensamento acelerado. Então, existe um desgaste, o cérebro não dá conta. Aí chega uma hora que você quer ficar assim, ó, parado, porque esgotou. O teu corpo não fez nada, mas a tua mente não parou de ver. E tudo assim, pá, entende? Muita informação, muita informação. Então, precisamos fazer também o gerenciamento do uso de eletrônico. Dorme com o eletrônico do lado, celular do lado, tudo mina energia. É gerenciamento, e nós estamos numa era onde tem muita informação e muito consumo de energia mental. Então a gente também se esgota, entende? Então, olha, são vários lados pra gente poder gerenciar a nossa própria vida. Então, olha, eletrônico, foca em um ponto só. Nossa, ó, então, meu ponto, eu vou começar o almoço tal hora. Então, eu vou vencer esse ponto. Esse ponto é o meu ponto de luta, esse ponto eu vou fazer, né? Por isso que não consigo focar. Estou estudando e penso em várias coisas, tenho dificuldade de memória. Então, olha o uso do celular, uma das coisas, e olha sua nutrição, outra coisa, tá? É super importante. Foco precisa de gordura boa, né? Cuidado com a luz do celular, iluminação. Se você não tiver com ingestão de gorduras boas, também o cérebro não vai responder bem, né? Gordura boa como um abacate, pode colocar até o MCT lá no café, né? Então, cuidado com açúcar, né? Que mina energia, acaba com o ser humano. Então, assim, mudar, fazer uma alimentação o mais saudável, o mais benéfico possível, né? De manhã cedo com gorduras boas, né? Que venha da castanha, que venha do abacate, que venha de óleo de coco, que venha de coisas que você pode dentro da tua saúde. Não tô dando receita aqui, mas tô falando que o cérebro precisa de gorduras boas para funcionar, né? Então, assim, a gente tem que olhar tudo isso. Como eu falei no começo, nós somos um ser humano integral. Não é só a mente que está estudando, o corpo está estudando, ali teu ser, teu espírito, teu emocional, é tudo. Então, esse gerenciamento da nossa vida precisa ser para todos os aspectos, né, da nossa existência. Então, por isso que eu falo, já é bastante trabalho a gente cuidar da gente, pra gente ter que cuidar, né, ficar olhando a vida do outro, comparando com a vida do outro. Cada um a gente tem que pegar as nossas tarefas, aquilo que eu tenho que fazer melhor da minha evolução, que eu também tenho muita coisa para evoluir, como cada um aqui tem a sua missão, né, os seus propósitos, e se tornar melhor. Só que nós todos conseguimos. Porque se a gente enxerga, a gente é capaz de mudança, né? Então esse é o propósito, a gente tá aqui trazendo luz, né? Eu trazendo assim essa luz de refletir. Fiquei super contente hoje com esse bate-papo, com essa troca de vocês, com essas perguntas. Isso que é bacana, porque a gente sai daqui com algo que gerou transformação. E esse é o intuito do Segundo, que a gente não seja a mesma pessoa depois do Segundo, que a gente olhe a vida e fala, nossa, realmente, olha, aquilo trouxe isso pra mim, né? E que a gente carregue isso pros outros, porque às vezes você também vai ser uma palavra pra alguém durante a semana, né? Que você também encontra. Às vezes você vai ter uma amiga. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Imagina, amém, amém, obrigada.
E então você também vai ser luz, vocês vão ser luz também, né? Por onde vocês passarem, porque o conhecimento que vocês têm aqui, às vezes vocês vão levar, vão ser luz para alguém. E se você gostou também, compartilha essa live, eu vou deixar salva. Compartilha, marca o nome de uma amiga, alguma pessoa querida, alguém que você tem da família que você goste, que você acha que evoluir mais um pouquinho. Ah, excelente, a Sandra. Que bom, Sandra. Então, gente, nós caímos muito nessa preguiça, né? E eu acho que o ativismo é uma grande, enfim, todos os itens ali, né, que a gente tem. Obrigada, Denise, você tem sido minha melhor evolução. Até falo com quem me cobra que eu tenho uma terapeuta. Que bom, fico feliz, fico super feliz, gente. O propósito é esse. Eu fico muito contente de participar desse processo evolutivo de vocês, porque eu acho que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, pra gente até educar melhor os nossos filhos, pra gente ser seres humanos melhores aonde for, a gente precisa ter lá dentro, né? Ter abastecido lá dentro, senão não tem como a gente dar o que a gente não tem. E a gente compreender a nossa vida, né? No mundo de hoje, tão complexo, com tantas coisas, a gente não perder o centro, assim, é desafiador, mas é possível. É desafiador, mas é possível. É possível. Nós precisamos desses tempos e o segundo é um tempo desse, da gente refletir junto. Eu fico super feliz. Meus amores, vamos lá, vamos nanar, que a gente precisa de um sono reparador. Essa live foi longa, ó, terminando, zerando, meia-noite aqui. Tá salva, maravilha, vou te ouvir de novo umas 20 vezes. Obrigada, quem tá aqui, delícia. Ah, obrigada, aqui ó, minha querida também. Gente, obrigada. Uma ótima noite, um bom descanso, uma excelente semana e vamos vencendo passo a passo. É melhor a gente ir no caminho certo e devagar do que rápido no caminho errado. Guarda essa, tá? Vamos devagar, mas eu vou salvar e guardar no meu coração. Que bom, Thaís, fico super feliz. Então vamos devagar, não tem problema, mas nós vamos no caminho certo, porque daí nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Não dá para ir correndo pro caminho errado. É pior, tá? Então, o negócio é alinhar o caminho. Achou o caminho, ok, nós vamos devagar, mas nós vamos, passo a passo, tá bom? Beijo, gente, uma ótima noite. Boa noite.